Olá, estamos aqui em mais um episódio da CTL Cast e hoje eu estou aqui com o diretor executivo, CEO da organização, Cristiano Ali, e a gente vai fazer uma entrevista bacana falando sobre o equilíbrio, o futuro e o legado executivo da CTL Engenharia. Então vem com a gente, porque hoje vai ser legal. Vamos lá, Cristiano, bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui, eu, Nélio, vamos entrevistar você. Já vou começar fazendo uma primeira pergunta. A pergunta é, como foi crescer dentro da CTL, sendo filho do fundador, e hoje assumir essa parte executiva, ser o CEO da organização? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Thiago, foi acompanhar de perto um crescimento de um legado, né? Legado. Hoje nós estamos falando de 48 anos de empresa. Eu brinco que é a minha irmã mais nova. Eu tenho uma irmã que tem 2 anos de diferença, a CTL é a do meio. Ah, a CTL é do meio. CTL é a do meio. Então, assim, até como o seu Alexandre exemplificou aqui, foi o início de uma construção de um sonho, né? Um sonho. Recém-formado em engenharia, ainda trabalhando numa empresa, começou a criar a própria empresa, e aí quando começou a ver que teria margem para poder andar com as próprias pernas, foi com a cara e coragem. Hoje, poder carregar e levar esse legado para frente é muito gratificante, né? Você poder ver a quantidade de pessoas que você inspira, que você lidera. Eu tenho há algum tempo, eu parei de falar família CTL, né? Que não deixa de ser. Que não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas é um lugar que, assim, com quem que nós conversamos, as pessoas que trabalham, o pessoal normalmente sempre fala bem de querer poder trabalhar na CTL. Por conta desse sentimento de família, né, Cristiano? A gente sempre foi, apesar de ter... Claro, eu não comecei no cargo de diretor. Você começou como office boy, falava? Office boy de luxo. Office boy de luxo. Porque eu já tinha carro, então às vezes eu fazia, em vez de pegar o ônibus, eu pegava ia de carro, então office boy de luxo. Mas a gente vê que nós temos, por exemplo, acesso a todos. E as pessoas têm acesso a nós. Isso é incrível. As pessoas de campo, às vezes, em muitos às vezes festas de final de ano, a gente está em algum canteiro, está em algum contrato, e às vezes vem a pessoa, o operacional, né, vem conversar, você que é o Cristiano, deixa eu te cumprimentar, não sei o quê, porque às vezes as pessoas acham que o cargo de liderança tá lá em cima, a pessoa é uma pessoa meio que intocável, e na verdade não é. Não, né? Não. Na verdade não é. Esse é o segredo, né, de uma liderança. Eu gosto de falar que líderes verdadeiros, pessoas que lideram com alma, são pessoas que também mostram, inclusive, a nossa vulnerabilidade, né? Para que daí, quando a gente mostra a vulnerabilidade, é como se mandássemos uma mensagem para as pessoas assim: somos humanos, né? Porque criada essa... Eu acho que assim, para você... distanciamento. Uma frase que eu falo bastante, para você poder fazer, para você poder mandar fazer, você tem que saber fazer. Isso. Então não adianta você querer ser diretor lá em cima e não poder conversar com as bases. E não ter acesso, é muito importante. Muito importante. Pegando esse gancho da base, né, como você falou, começou como office boy de luxo. Como que foi para você, nos primeiros treinamentos, você chegar num auditório e ver ali 40, 50, 60 pessoas de liderança dentro de uma organização que você veio acompanhando, né, esse crescimento? E hoje são líderes que estão, de certa maneira, liderados entre você, o Paulo, o senhor Alexandre,
Como que é a sensação, a emoção de ver esse crescimento, né? A CTL sendo replicada, né? Carregando, né, esses valores, a essência, e você vê multiplicando esse número de pessoas ali. Para começar, eu sou péssimo. Aliás, eu até ia fazer um curso de oratória, porque eu sou péssimo para lidar em público. Mas com o tempo a gente vai melhorando as coisas, a gente vai ficando mais amigo. É que a gente se cobra demais, viu, Cristiano? Eu posso falar? Na minha trajetória a gente se cobra demais. Mas você está acostumado já com o palco, né, Thiago? Então, você poder pegar e poder inspirar essas pessoas, recentemente, né, a gente com esse movimento novo da CTL, de poder implementar a cultura e fazer encontros com base, encontro com líderes, eu acho que assim, a gente deu um oxigênio muito grande na empresa. E o quanto importa, né, dar esse oxigênio, Cristiano, porque as empresas vão fluindo e aí a gente sempre fez assim, né, não tem aquela velha história, já escutou falar isso aí? Aqui sempre foi assim, sempre né? Foi assim, sempre foi assim. A gente sempre faz assim. dessa maneira. Mas olha só algo, não sei se vocês vão concordar comigo ou não. E aí a gente se propõe a investir numa formação de liderança. E aí logo depois a gente embarca numa reestruturação de cultura organizacional. É natural que antes muitas pessoas fiquem receosas do que vai acontecer, porque vai mexer, né? Vai mexer, vamos fazer de formas diferentes. E aí eu acho que é importante, né, Thiago, a gente ter uma cultura bem transparente, direta, uma comunicação, né, que seja acessível para todos, para toda a pirâmide, digamos assim, para que não tenha esse medo, entre aspas, né, desse novo, né, eu acho que... Da mudança, né, de você sair da zona de conforto não é fácil. Então, assim, a expectativa do novo. Todo mundo tem medo. O medo, né, o medo do novo, né, o que vai acontecer? E aí, às vezes, a gente fala... Só vai. Vai com medo, mas vai. Vai ser bom, vai ser legal, né? As pessoas costumam, né? Até por conta do saudosismo, né? Sempre foi assim, na minha época foi assim. Então, tem um livro chamado Imunidade à Mudança, que nesse livro fala assim, o quanto as pessoas resistem à mudança. Mas só que quem se abre para esse novo, não sei vocês, mas a minha opinião, encontra um novo mundo, né? A ser explorado. Encontra novas possibilidades. Né? É você fazer, você sair da zona de conforto, criar um ambiente novo, mas remetendo sempre das suas origens. Agradecendo toda a história que veio, tudo que a gente passou, porque cada desafio, cada problema foi um tijolinho para construir. Na verdade, você não onde a gente está hoje, né? Você não chega a quase 50 anos, quase meio século de empresa, se você não tem uma base sólida. Sim, e eu imagino que não deve ser uma experiência nova, né? 48 anos passou por ciclos, né, de renovação. Muitos. Se a gente for parar para pensar, não é a primeira vez, né? Não é. Na verdade, a gente sempre passou por ciclos, né? Eu acho que hoje eu tô na CTL direto, eu já fiz praticamente, tem 30 anos de empresa, 31, né? Carteira assinada em 94. Olha só. E eu posso te falar, acho que as pessoas podem concordar com a gente está vivendo, acho que um dos melhores momentos desses últimos, pelo menos desses últimos 20, 25 anos. Incrível. A gente está vivendo o melhor momento, né? Não só, eu não digo só que as pessoas às vezes falam, financeiramente, não é só financeiramente. Eu acho que com o investimento nas pessoas, né? Investimento em cultura, treinamento, que é uma coisa assim que, não vou mentir, não era o nosso forte, né? Claro que hoje, por exemplo, nós temos uma turma de engenheiros que eram pessoas de base, eram almoxarifes, eram office boy, eram operadores de shielding. Então, a gente investiu nas pessoas, hoje elas estão trabalhando, muitos deles com cargos de gestão, né? Cargos de liderança, mas essa mudança ela vem sendo contínua. E eu acho que assim, hoje
está desse jeito. Não significa que amanhã também poderá estar bem diferente disso. Diferente. Agora, uma curiosidade, né? Olhando para o mercado da construção civil, talvez o Nélio, você podem me trazer uma visão. Olhando para o mercado da construção civil, eu tenho a impressão que não é da cultura da construção civil investir muito em treinamento, em desenvolvimento de pessoas, em desenvolvimento de líderes, né? E tá crescendo esse boom, né? Começando aí a CTL encabeçando esse movimento, que eu achei incrível. Mas quais são os benefícios que vocês podem evidenciar sobre investir em pessoas? Lembrando que hard skills é aquelas competências técnicas que os engenheiros, os técnicos são mestres nisso. Agora, esse desenvolvimento nas software skills, né? Nos soft skills, que é comportamento, autoconhecimento, quais os benefícios que vocês enxergam dessas ações, tanto a cultura, a formação dos líderes? Diz para mim, curiosidade agora. Não, porque quando a gente fala em engenharia civil e aí construção, seja saneamento, a gente fala muito de número. Não tem como você não falar na engenharia sem ter número. Sem ter número. O número, ele se sustenta. Mas quem dá vida aos números são as pessoas. São as pessoas. Independente delas serem operacionais, gerentes, diretores, presidentes. São pessoas. São pessoas. E as pessoas que fazem. Os números estão aí. Perfeito. Podem ser bons ou podem ser ruins. Sim. Talvez você investindo nas pessoas, você começa a criar uma cadeia de às vezes, de pertencimento à empresa. Pertencimento. A gente já falou bastante sobre isso. Isso está no invisível, né? Mas é sentido pela população. Ele não é plausível. Mas é sentido. É sentido. Eu acho que é legal uma fala do senhor Alexandre no primeiro episódio, quando a gente perguntou para ele, né, da referência ali do tempo, né? Hoje está mais complicado, como ele colocou, né? Eu imagino também o seguinte, no passado, talvez o comportamental não era tão perceptível, porque da cultura da construção civil a execução realmente, é algo de exatas, de certa maneira, então não tinha essa concorrência tão forte. E hoje você vê, né, não só a CTL, mas outras empresas também, parceiros, enfim, caminhando para esse lado do comportamental, igual a gente conversa, e a gente tem que ter a ciência que, quando a gente fala de high-tech, não quer dizer que é só a pessoa do indireto, né? O operacional, todos os profissionais, a pessoa em si, né, está inserida na tecnologia, né? Então o perfil até da operação mudou. Então como que a gente continua fazendo com que essas pessoas se sintam atraídas, motivadas em vir para a construção civil? É uma cultura que talvez possa ser vista, né, como uma cultura um pouco, entre aspas, atrasada, se comparar com outras distantes, mas ou será que não é uma maneira, né, que a gente tem que buscar hoje de ver de uma forma diferente para desenvolver um projeto, uma motivação, uma atração, né, que não adianta você reter a pessoa que não esteja engajada, se identifique com a cultura da empresa. Sim. Mas que ela se atraia pela cultura porque ela também tem os mesmos valores da empresa, né? Perfeito. E aí eu trago uma fala do Paulo. O Paulo falou, né, que as pessoas se atraem pela cultura. Se está de acordo... Agora, uma cultura que investe em pessoas se torna atrativa. Perfeito. É uma cultura organizacional que investe em desenvolvimento de pessoas, se torna forte, se torna atrativa, e aí faz com que as pessoas queiram, né, participar, queiram estar nessa organização. Que é o sentimento de pertencimento, né? Sim. Por exemplo, uma das coisas aqui, pensando rapidamente, que eu acho que eu nunca fiz, ou nunca cheguei para alguma pessoa, principalmente o pessoal operacional, é fazer uma pergunta de qual é o sentimento, por exemplo, dele ter entregue uma obra. Às vezes nós fizemos não sei quantos quilômetros aí de água ou esgoto que vai beneficiar não sei quantas mil pessoas, etc. Eu nunca cheguei para a pessoa e perguntei
qual é o teu pertencimento em ter feito essa obra? Sentimento, o né? sentimento você sente dele. que você pertenceu, sente que você impactou a comunidade, né? A pessoa, porque, como a gente comentou, o saneamento, na verdade, ele é um tipo de construção que você não vê. Não vê. Você está sempre debaixo da terra. Por baixo da terra, né? Então não tem como falar assim, olha lá, filho, nós construímos essa ponte ou esse prédio. Claro, nós temos a parte de construção civil também. Pode falar, pô, olha, hoje nós fizemos um bairro, nós fizemos aí um loteamento, pô, tem quantas pessoas moram aqui, entregamos água potável para um monte de gente. Então, é aquele negócio, nós somos meio que, como é que eu posso falar? É meio que espião secreto, né? Espião secreto. A gente faz as coisas, mas ninguém vai saber. Eu tive numa grande empresa de saneamento básico aí do mercado, e a gente foi fazer um projeto, e eu fui fazer uma entrevista, né, com os profissionais, com os líderes, e eu não me esqueço, agora nessa sua fala, quase que eu derrubo, nessa sua fala, a gente chegou no interior de São Paulo para entrevistar um gerente, e ele contou a história do filhinho dele, que no Dia dos Pais ele fez um desenho de um super-herói. Ele falou assim, meu pai, ele é um super-herói, porque ele salva a vida das pessoas através do saneamento básico. Então tá aí, né? Não é visto, mas ele pode ser sentido, né? E quando ele é sentido, ganha um outro significado, trabalhar. Eu falo para as pessoas, né? Não é acordar e ir trabalhar para, como fala, para bater tubo, né? Bater tubulação. Não, você vai acordar e você vai trabalhar porque você vai viver um propósito maior. Você está sendo parte de um sistema que salva vidas, né? Seria exagero eu falar que o saneamento básico salva vidas? De jeito nenhum. Eu acho que acaba sendo um agente da saúde, né? É um agente da saúde, né? E trazer, né, isso para os colaboradores, trazer isso para a consciência das pessoas, muda a forma da pessoa, inclusive, perceber a vida, né? E o bacana é que você mesmo pode validar, na fala do Cristiano, do Paulo, do seu Alexandre, intrínseco está o propósito da empresa. Qual é o propósito da empresa? Que existimos para transformar sociedades. Isso é incrível. Bom, como que você vê, Cristiano, o futuro da CTL e a importância de inovar sem perder a essência, esse equilíbrio, inovar e sem perder a essência? Como que você olha para isso? Tiago, eu acho que a gente tem um futuro aí. O fato de trabalhar com saneamento, a gente pode falar que a gente tem muito serviço aí, principalmente aqui no Brasil. Então a gente tem, com certeza, hoje tem diversas cidades aí hoje que não são atendidas pelo sistema nem de água ou tem principalmente esgoto, né? Então acho que a gente criar uma expansão no futuro, mas e com inovação sempre, né? Acho que a gente não pode ficar parado. Acho que não só a empresa, como pessoas, né? Acho que a gente tem que sempre tá olhando o futuro, mas com responsabilidade, mas também não deixando as suas raízes para trás. Importa muito, né? Uma árvore que não tem raiz, ela não se mantém em pé, né? Então a importância da gente teve o seu Alexandre aqui trazendo toda a história, emocionante a história. Eu olhei pro pessoal ali, tava até alguém enxugando a lágrima aqui de algumas histórias que ouviram. Então a importância da raiz, a importância de inovar, passinho por passinho também. Lembrando que inovação não é só aquelas grandes mudanças, né? Às vezes a inovação num processo é muito importante, às vezes a inovação na forma de se relacionar, às vezes a inovação num comportamento. Então, muitas pessoas, quando a gente fala de inovação, acreditam que inovação é algo muito... Não, mas às vezes a inovação está nos pequenos detalhes, né, Cristiano? O que você acha disso? Só para você ter uma ideia, eu terminei agora um curso voltado para a parte de conselho, e hoje muitos dos conselhos
às vezes você não tem, por exemplo, mais o fundador da empresa. Hoje já existem soluções de inteligência artificial que foram, durante os conselhos, pegando as informações do próprio fundador, pegando as informações. Tá ali, né? E hoje você tem um conselheiro, Um banco de informações que é um conselheiro de inteligência de IA. IA, Nossa Senhora, e que é o fundador da empresa, baseado nos princípios do fundador. isso é incrível. Então, assim, por mais que a gente atravesse anos, décadas, enfim, a essência da empresa, ela tem que estar presente. Essencial, né? Essencial, as raízes, a essência precisa estar presente. Por mais que vá acontecendo inovações, podemos imaginar uma árvore, então as raízes, né, o tronco ali que sustenta, e talvez poderíamos chamar os frutos de inovação, né? O que vai emergindo a partir de agora, mas sem deixar de prestar atenção nas raízes. Na nossa essência, porque hoje a essência da nossa empresa é você entregar, por exemplo, um compromisso com a sustentabilidade, o impacto social, que a gente vai criar isso nas comunidades. Sim, com certeza. E é bacana você perceber dentro da CTL, além da tecnologia, dessa evolução que a gente precisa, né, adquirir também, mas você vê profissionais, né, de anos, de décadas, às vezes, que ficava muito ali na operação, e essas pessoas, ela tem uma experiência massiva ali. Então, e você começar a preparar essa pessoa para que dentro dessa experiência que ela tem dentro da própria empresa, ou seja, ela está trazendo a essência da empresa também, né? Sim. Porque ela está lá há bastante tempo. Ela gera valor. Gera valor. E você fazer ela subir degraus ali e começar a ser também um multiplicador, é incrível. Isso é fantástico. Isso é incrível. Não cabe mais, no meu ponto de vista, na minha experiência, não cabe mais competição dentro das organizações. Quando há competição dentro das organizações, cria-se silos. E o sistema fica desfragmentado, né? Eu gosto de uma frase, não sei nem a quem atribuir essa frase, que diz assim, que o próximo salto quântico da humanidade é a humanidade perceber que cooperar é muito melhor do que competir. E aí a gente sim vai passar para um outro nível de consciência onde as empresas, as pessoas, a natureza, todo esse ecossistema vai funcionar em harmonia, né? Então, estamos chegando aqui no final e eu trago aqui uma reflexão. Falamos no segundo episódio, falamos com o senhor Alexandre, seu pai, fundador da organização, e naquele episódio a gente focou na ordem, na hierarquia, né? O grande fundador estava aqui com a gente, né? Todo o sistema, para funcionar bem, ele funciona com uma hierarquia. Não uma hierarquia vertical, muito rígida, mas uma hierarquia relacional. No segundo episódio, trouxemos o Paulo Daher aqui e falamos muito de pertencimento, né? O Paulo é o cara que está correndo as obras, todos vocês conhecem muito bem o Paulo. E agora estou aqui diante do Cristiano, eu quero falar sobre equilíbrio. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para os colaboradores, porque equilíbrio é importante, né? A gente equilibrar a empresa, tanto em dar quanto receber. Que mensagem você deixaria para os colaboradores sobre a importância do equilíbrio entre dar e receber? Profundo. Agora eu fui. Falei assim, vamos fechar o Cristiano agora no final do podcast aqui. Entre dar e receber, buscando esse equilíbrio dentro da organização, que mensagem você deixaria? Bom, o equilíbrio, ele dá... Eu posso dizer... Ele pode gerar um crescimento, né? Entre as pessoas... entre a própria empresa. Eu acho que ela pode... O equilíbrio gera também um aprendizado. Uma vivência. A gente tem tantas alternativas aqui que a gente... E o equilíbrio faz também com que o sistema, né, a organização funcione com energia.
né? Então toda organização viva, organismo vivo, precisa de equilíbrio para funcionar energizado. Como é que é? Nos 540 Hz lá de alegria, né, que a gente sempre fala. Então a mensagem que você deixa sobre equilíbrio é? Todos nós fazemos parte, né? Assim, o futuro da CTL, ele hoje e para frente, ele vai ser construído por muitas mãos, né? Sempre equilibrando. Boa. Tradição, inovação, talvez resultados. Opa! E sustentabilidade. Sustentabilidade. Olha só, saiu mais profundo que a pergunta. Tá me escondendo ouro, hein, Cristiano? Normalmente o pessoal tá com aquela pauta ESG e etc, a gente falando, sustentabilidade. Mas a sustentabilidade não é só isso, né? Não é só fora, a gente ter eu acho que a gente pode até falar que a sustentabilidade é um sinônimo do equilíbrio, né? Do equilíbrio, a gente deixar com certeza. O sistema todo sustentável, funcionando direito. Perfeito. As engrenagens funcionam todas ótimas. Incrível. Agora, para não perder o costume, se você pudesse dizer que se a CTL fosse uma pessoa, que tipo de pessoa seria a CTL? Uma pessoa comprometida, engajada, acessível e disposta a trabalhar. Boa, gosta de trabalhar, né? Não nega trabalho. A gente sabe, né, que o propósito de toda empresa, no final das contas, existe um propósito financeiro. Existe um objetivo financeiro. Na verdade, não é propósito, é objetivo. Objetivo financeiro. Boa. O propósito é a gente mudar, transformar as vidas das pessoas. É isso. É algo maior, né? Algo que transcende, né? Quando a gente fala de água, a água dá vida. Da vida. Né? Então a água transforma. O nosso objetivo é transformar a vida das pessoas. Muito bom. Fechamos então aqui esse episódio, esse quarto episódio com o nosso CEO, Cristiano Ali, onde a gente falou sobre equilíbrio, a gente falou sobre o desafio dele ter crescido, equilibrando a parte financeira, administrativa e também levando o legado do seu pai, o senhor Alexandre. Espero que você que assistiu se inspire, se motive e principalmente se engaje nesse futuro que nós vamos construir juntos aqui dentro da CTL. Valeu, muito obrigado, gente. Um abraço. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau.